Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o meu método anticoncepcional, o método que eu uso. Vocês já sabem qual que é o DIU de Mirena, tá no título do vídeo, então vocês já sabem. Eu já expliquei um pouco sobre ele lá no meu Instagram, inclusive abri uma caixinha de perguntas pra vocês lá no Instagram e respondi ali nos stories de uma maneira mais resumida, né, pra não lotar os stories. E eu queria trazer esse tema aqui pro YouTube também, até de uma forma de deixar eternizado, né? Sempre que vocês tiverem dúvidas sobre o DIU, ou pessoas que ainda não me conhecem tiverem dúvidas sobre o DIU, elas virem aqui no meu vídeo e consultar sobre. Então eu vou responder algumas perguntas que vocês fizeram pra mim lá no Instagram de forma mais detalhada, contar tudo sobre esse método anticoncepcional. Então bora pro vídeo! Então eu vou começar respondendo a pergunta principal de todas, eu acho, que é quando você colocou e se foi com anestesia. Eu coloquei o meu DIU no dia 5 de janeiro de 2021 desse ano, então faz mais ou menos 4 meses que eu tô com o DIU. E eu coloquei sem anestesia, e eu já vou explicar um pouquinho pra vocês em outra pergunta por que eu coloquei sem anestesia, mas respondendo essa, é isso. Daí, também me perguntaram uma coisa que eu acho que é bem importante, que é por que eu preferi o Mirena, por que eu quis colocar DIU e por que o DIU de Mirena, né? Então, por que eu quis colocar o DIU? Eu já usava anticoncepcional de pílula desde que eu comecei a menstruar, então desde ali, na verdade foi um pouco depois que comecei a menstruar, acho que desde uns 14, 15 anos eu usava pílula. Eu já tinha trocado de pílula algumas vezes, né, porque não é bom você ficar com a mesma por muito tempo, mas a última que eu tava tomando era a Diane 35. 35 porque ela tem 35 gramas ou miligramas de estrogênio, que é um hormônio muito forte, né, pra tá assim no teu organismo. Tanto que a minha ginecologista me explicou que aqui no Brasil ele ainda é permitido de ser comercializado, mas tem muitos países que o limite é o anticoncepcional de pílula ter no máximo 20 gramas, né, ou miligramas, gente, eu não sei ao certo qual que é a medida. Então ele tinha muito hormônio. Até por conta disso, a minha pele era super boa, meu cabelo era super bom, porque tinha muito hormônio que auxiliava nessa parte. Então eu ia ter que trocar de qualquer forma a minha pílula, porque ela tinha muitos hormônios e eu precisava diminuir essa dose para não ter um risco de trombose ou algo pior depois, né? Porque eu já tava tomando ela há uns 2, 3 anos. Então aí me deu o gatilho de eu começar a pensar se eu ia querer mudar do Diane para outra pílula ou para outro método anticoncepcional. E eu decidi mudar para outro método anticoncepcional, porque eu já não tava tendo muita disciplina com a pílula. Tinha dias que eu esquecia, tinha dias que eu emendava, que eu sem querer tomava 2, mas o maior problema era o esquecimento mesmo, então não tava mais tendo 100% de eficácia como deveria. Primeiro eu tentei trocar para o adesivo Evra, que também você tinha que ter uma disciplina porque você mudava uma vez por semana ele. Não era todos os dias como a pílula, mas ele era uma vez por semana que você tinha que trocar o adesivo. E eu também não me adaptei. Então eu decidi colocar o DIU. O meu motivo principal de colocar o DIU foi esse. Então tá, já contei o meu motivo, por que eu escolhi usar o DIU e por que o DIU de Mirena, né? A questão do DIU de Mirena é que, assim, a maior diferença entre o DIU de Mirena e o DIU de cobre é que o de cobre não tem hormônio e o de Mirena ainda tem algum hormônio, né? O meu problema principal não eram os hormônios, né? Tipo, claro que eu queria reduzir a quantidade de hormônio que eu tava recebendo do Diane, e isso já ia acontecer de qualquer forma, porque o DIU tem muito menos. Mas eu não queria, tipo, zerar. Até porque a minha pele, né, todo o meu corpo tava acostumado com aquela quantidade de hormônio que a pílula tava me dando pro meu corpo, né? E se eu mudasse do 8 pro 80, ou do 80 pro 8, eu tava com medo de estranhar, de minha pele lotar de espinha, do meu cabelo ficar super oleoso, a minha unha começar a ficar quebradiça. Então eu preferi não fazer uma mudança tão
brusca nesse sentido, sabe? Hormonal. Daí agora, pra responder a pergunta de por que eu fiz sem anestesia, eu vou responder duas pessoas que perguntaram qual foi o valor. A Breni Ali e a Nai Jaqueline perguntaram qual foi o valor que eu paguei. Então, gente, o DIU, se você fizer ele fora do teu plano de saúde, ele normalmente é mais caro. Eu fiz o meu com o meu plano de saúde, que é da Unimed. Mas mesmo com o plano de saúde, eu tinha duas taxas para pagar, que era a taxa da sala de cirurgia e a taxa da anestesia. Eu só não pagava o valor do DIU, né, e do médico ali, no caso da médica, que foi a minha ginecologista que pôs. Eu tô vendo aqui o valor que eu paguei. Então, gente, o valor da sala da cirurgia era R$230. E o valor da anestesia era R$350. Então, a sala mais anestesia ia ficar em 580. E se eu não fizesse anestesia, ia ser só 230, né? Menos da metade. E eu que paguei o meu DIU, né? Eu que ia desembolsar esse valor ali, né? Então, eu fiquei muito em dúvida se eu fazia com anestesia ou não. Mas pra mim, na minha cabeça, eu acho que R$350 doeria mais do que a dor que eu iria sentir ali 5 minutos colocando o DIU. Eu vi vários vídeos no YouTube sobre se doía ou não, e eu percebi que isso era muito, muito relativo de pessoa para pessoa. Eu sou uma pessoa relativamente forte para dor, e também eu sabia que ia ser uma coisa rápida ali, né? 5, 10 minutos no máximo, que eu ia estar sentindo aquela dor e depois nunca mais. Então eu preferi fazer sem anestesia por conta do valor. Mas pelo amor de Santo Cristo, Ana, você colocou o DIU sem anestesia? E doeu? Doeu? Eu acho que foi a pergunta que eu mais recebi. Doeu pra colocar? Como foi a aplicação? Doeu muito pra colocar? E depois? Doeu pra colocar? Algum efeito colateral? Gente, muita gente perguntou se doeu pra colocar. Deixei as perguntas aí pipocando na tela. E eu não vou mentir pra vocês, gente. Doeu. Não foi assim, ai, que delícia, estão colocando o DIU em mim. Nossa, que delícia, quase dormi. Não, doeu. Eu senti um desconforto, sim, mas não foi nada comparado a R$350 saindo do meu bolso. Eu não me arrependo nem um pouco de ter feito sem anestesia. Eu tinha visto algumas pessoas que falaram que, tipo, quase desmaiaram, e pra mim não foi nem perto disso. Pra falar bem a verdade, o que doeu mesmo foi a ecografia que tinha que estar sendo feita enquanto colocava o DIU. Porque a aplicação do DIU, de fato, não doeu. Mas existe um ponto importante, que o meu útero é invertido. Então demorou um pouco mais pra médica encontrar ali o lugar certinho de colocar. E daí eles tiveram que ficar, né, futucando ali até encontrar o lugar certo, e daí por isso doeu um pouco mais e demorou um pouco mais. Acho que demorou ali uns 10 minutos a minha aplicação. Então, eu não vou falar assim, nossa, não doeu, foi bem, bem tranquilo. Mas também não é uma dor insuportável. Foi super suportável, foi muito, muito tranquilo em relação ao que eu achava que seria. E se você tem a opção de escolher, se a tua anestesia for paga, eu acho que é melhor fazer sem. Mas se a sua anestesia for de graça, também não tem por que não fazer, né? Com anestesia. Mas como eu tinha que pagar, eu preferi fazer sem mesmo e não me arrependo. Foi super um alívio quando eu saí de lá. Eu fiquei, graças a Deus que eu não paguei. Daí a Ma Osman, ela perguntou e depois como é que foi. E eu acho que teve outra pessoa também que perguntou como é que foi depois, né, de colocar. Então, depois de colocar, que foi o problema, né? Quando eu tava ali na aplicação, tava doendo um pouco, um incômodo, um desconforto, porque tinha alguém ali dentro procurando alguma coisa, algum lugar pra colocar. Mas depois, tipo assim, uns 5 minutos depois que eu saí da sala de cirurgia, que eu tava de boa andando, indo pro carro, eu comecei a sentir uma cólica absurda, mas assim, muito forte. Uma cólica que eu nunca tinha sentido na minha vida, gente. Eu não conseguia andar direito. Graças a Deus que eu fui com a minha mãe e ela tava dirigindo, porque se eu tivesse de carro eu não teria a menor condição de dirigir. Tava doendo muito. Eu até compartilhei nos meus melhores amigos do Instagram no dia que eu tava tipo, meu Deus, eu vou morrer.
Eu tinha certeza que eu ia morrer, gente. Eu tomei remédio pra dor, obviamente. Fiquei com bolsa d'água quente em casa por um tempo. E essa dor durou praticamente o dia inteiro que eu coloquei o DIU, assim. Tipo, acho que eu coloquei o DIU umas 3 horas da tarde, 4 horas. E foi assim até de noite. Eu fiquei com uma cólica muito, muito dolorida. E eu falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Foi a pior coisa que eu fiz da minha vida. Porque eu tô com muita cólica e se for pra sempre assim. Mas no dia seguinte passou. Eu acho que até no mesmo dia, assim, mais à noite, quando eu fui dormir, já tinha passado a dor. Mas depois foi uma dor bem grande. Eu não sei se isso se deve pelo fato de que eu coloquei sem anestesia ou não. Mas eu sei que depois eu tive uma cólica muito grande. Tava tentando achar a pergunta da pessoa. Ah, aqui ó. A Isa Ambrosio falou: sentiu alguma coisa depois que colocou? Então aí tá a minha resposta. Sim, eu senti uma cólica absurda, mas depois passou. E vamos para os famigerados efeitos colaterais, que também foram algumas dúvidas que muitas de vocês tiveram, né? A Liz falou, sentiu efeitos colaterais. A Cal também perguntou que ela estava em dúvida entre ele e o Implanon. A Maria Clara perguntou se eu tive efeito colateral. A Bia e a Gabi falaram como foi a adaptação do meu corpo, né? Se eu tive efeitos colaterais. Eu vou especificar cada efeito certinho, porque vocês também me fizeram perguntas específicas, mas falando de uma maneira mais geral, sim, eu senti efeitos colaterais, sinto até hoje, depois de 4 meses de ter colocado o DIU. No começo, assim, no primeiro mês que eu tava com o DIU, o maior efeito colateral que eu senti foi em relação à parte hormonal de fato. Até porque eu saí de uma dose muito grande de hormônios para uma bem menor, né? Por mais que o DIU de Mirena ainda tenha hormônios, ele tem bem menos do que a pílula que eu tomava. Então, as minhas emoções, assim, estavam completamente desreguladas. Eu ficava triste muito facilmente, eu chorava com qualquer coisa, parecia que eu tava com TPM o mês inteiro. Então, isso foi bem difícil pra mim. Eu fiquei mais estressada, mais ansiosa, mais chorona, que eu já sou, mas eu fiquei mais. Então, os primeiros efeitos colaterais que eu senti realmente foram nessa parte da sensibilidade, né? E daí, também 2 pessoas, a Rafa e a Isa, perguntou em relação às espinhas, né? Se quem já tem tendência a ter pode aumentar mais, se eu tive espinhas. E sim, gente. Quando eu respondi pra vocês no Insta, inclusive, eu tinha falado que essa era a questão que tava mais me incomodando, que era em relação às espinhas, que ficou, assim, no auge, assim, acho que o ápice foi ali no 3º mês do DIU. Eu comecei a ter muita espinha, principalmente na testa. Mas, assim, eu não vou falar que, nossa, minha testa tava pipocada de espinha. Porque pode ter pessoas que tinham mais espinhas do que eu e falem que, nossa, isso daí não é nada. Mas em relação à minha concepção de alguém que nunca teve espinha na vida, a minha pele sempre foi muito boa. Se eu tive 3, 4 espinhas na vida, era muito. Pra mim foi bastante, tá? E começou a afetar bastante a minha autoestima, tanto que eu comecei a recorrer a alguns cremes faciais pra me ajudar a isso. Já compartilhei com vocês lá no Insta também algumas indicações, tá lá no destaque de dicas, eu acho. Agora, no 4º mês, isso já tá melhorando, inclusive algumas pessoas que tinham o DIU me falavam que isso ia melhorar, que eu não ia ficar com espinha pra sempre, e realmente, agora no 4º mês, já tá melhorando a questão das espinhas, até com esses creminhos que eu tô passando. Mas sim, eu tive, e talvez quem tem tendência a ter tenha mais do que eu, mas é uma coisa que é de fases, entendeu? Os efeitos colaterais do DIU, eles são de fases. Uma hora você tem mais, uma hora você tem menos. Outro efeito colateral que vocês me perguntaram bastante foi em relação às cólicas e ao inchaço. Ó, você sentiu que deu retenção de líquido, você engordou, tem muita gente que fala que engorda, você sentiu que teve inchaço, ainda sofre com cólicas, ajuda a diminuir cólica. Você teve cólica? Eu coloquei faz 2 semanas e ainda tô tendo. Então vamos lá, vamos falar sobre essas 2 questões. Em relação ao inchaço, não. Eu não senti que eu tive mais inchaço ou mais retenção de líquido por conta do DIU, mas é que sim, eu tomo muita água, eu bebo muita água, então eu nunca tive sim muita retenção de líquido, tipo, eu vou sempre no banheiro, a cada 5 minutos eu tô indo no banheiro porque eu bebo muita água. Talvez se você for uma pessoa que não toma tanto, você vai sentir um pouco mais esse impacto, sabe? Em relação às cólicas, gente, as cólicas elas acontecem,
mas, pelo menos pra mim, em menor intensidade do que quando eu menstruava, né? Quando eu tomava pílula. Antes eu tinha algumas cólicas absurdas, assim, e hoje em dia isso tá muito melhor. Eu ainda sinto cólica, porque eu ainda passo pelo período normal de TPM, ovulação e tal. Então, nesse período que eu tô mais fértil, acaba tendo uma cólica. Mas é algo que, assim, tomou um remedinho, melhorou, papum e dale. Tem alguns meses que a cólica vem um pouquinho mais forte? Sim. Às vezes, quando, tipo, eu tô no período de ovulação e eu faço alguma atividade física mais pesada, eu tendo a sentir mais cólica, mas isso não é um padrão. Eu acho que em relação a isso é bem tranquilo, é uma cólica bem suportável. A Gabi perguntou se eu sinto algum incômodo e a Isa perguntou se eu fico sentindo ele dentro de mim no começo. Não, gente, o DIU, ele é imperceptível dentro de você. Você não sente que ele tá ali, nem no começo, nem 5 segundos depois de você aplicar, nem nunca. Você não sente ele. Se você sentir, provavelmente é porque alguma coisa tá errada, você precisa ir no seu ginecologista dar uma conferida se tá tudo certo, se tá tudo no lugar. Porque não é pra sentir, ele realmente fica ali no útero, ele fica bem colocadinho. Se ele foi colocado certo, não é pra vocês sentirem, não. Entramos no 4º mês com o DIU e eu senti um outro efeito colateral que eu conversei com a minha ginecologista e é em relação ao DIU, que eu também achei importante comunicar a vocês, que é a queda de cabelo. O DIU, né, ele acaba tendo essa tendência de você ficar com a pele mais oleosa, com o cabelo mais oleoso, porque ele não te traz tantos hormônios quanto a pílula trazia. E o meu cabelo, eu não consigo sentir ele mais oleoso porque eu lavo ele todo dia. Porque eu faço academia todo dia, então eu acabo que eu não tenho essa experiência de ficar 1 ou 2 dias sem lavar pra saber se ele tá mais oleoso ou não. Mas a queda de cabelo é uma consequência de cabelos mais oleosos, né? Com raiz mais oleosa. E o meu cabelo, ele começou a cair muito nesse 4º mês, tá? E isso é uma coisa que vem me incomodando muito, porque meu cabelo nunca foi de cair, sabe? E agora, às vezes, tipo, eu passo a mão assim e ele acaba caindo. Vamos ver se vai cair agora. Ó, caiu alguns fios, ó. Tá vendo aqui? Então, ele tá bem mais frágil, ele tá caindo mais. Às vezes, tipo, eu escovo e eu sinto que cai bastante na escova. No banho, ele cai bastante. Eu percebo, assim, tipo, no meu casaco, assim, quando eu olho, tá com alguns cabelos no meu casaco, sabe? E quando eu fico passando a mão, ele vai caindo. E isso, de fato, não acontecia. Eu falei com a minha ginecologista, ela falou que sim, é um efeito do DIU e que era pra eu procurar shampoos, né, condicionadores anti-queda. Então, eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a lavar meu cabelo com shampoo anti-queda. Ainda não comecei. Então eu vou mostrando os resultados pra vocês lá no meu Instagram, me acompanha por lá. Mas eu queria alertar vocês sobre isso, que também é um efeito que pode acontecer de teu cabelo tender a cair mais, né? Aí, gente, 2 pessoas, a Isa e a Nai, perguntaram se muda alguma coisa na hora da relação, se no sexo muda algo, né? Na hora da relação sexual. Gente, olha, quando você coloca o DIU, provavelmente a tua ginecologista vai te orientar, como a minha me orientou, de você ficar uns 10 dias ali sem fazer relação sexual. E eu cumpri esses 10 dias, acho que eu fiquei até uns 15 dias, porque eu tava com muito medo, né? Já que ela deu essa orientação, eu falei, mano, melhor eu cumprir. Então eu fiquei ali uns dias que eu acho que é importante, pra também não ter medo de sair do lugar ou algo do tipo. Mas acho que a primeira, segunda e até a terceira relação que eu tive pós-colocação do DIU, doeu. Mas doeu muito. Ana, doeu durante? Não, doeu depois. Durante o sexo, gente, pra mim não mudou nada. Sei que tem gente que fala que dói muito, que doeu muito durante, mas pra mim foi sussu. Foi tranquilo, e daí eu falei, nossa, não senti nada, meu Deus, que maravilha, adorei o DIU, amo, adoro. Depois, eu comecei a sentir uma cólica tão forte quanto a que eu tinha sentido lá no dia que eu coloquei. Doeu muito. Eu comecei a olhar pro Matheus desesperada, tipo, amor, o que eu fiz? Será que saiu do lugar? Será que eu coloquei errado? Tá doendo muito? Será que isso vai acontecer sempre? A gente nunca mais vai poder fazer sexo? E eu fiquei desesperada.
Na primeira vez, na primeira relação, doeu muito. Na segunda já doeu um pouco menos, mas ainda doeu. Na terceira diminuiu. E nas próximas, gente, nada. Não dói nada. Então, se você aí tá nas primeiras semanas que você colocou o DIU, nas primeiras relações com o DIU, você tá sentindo dor e tá achando que isso vai ser pra sempre, fica tranquila que não vai ser, tá? E vamos para as últimas perguntas, que não são de nenhuma categoria, não é em relação a dor, nem efeito colateral, são perguntas mais genéricas que vocês me fizeram em relação ao DIU. A Liz perguntou se teve escape. Gente, isso é um fator que é um pró, tipo, muito a favor do DIU pra mim. E um dos motivos pelos quais eu não me arrependo de ter colocado, que é que eu nunca tive escape, desde que eu coloquei o DIU, não menstruei nenhuma vez. E pra mim isso é assim, ó, melhor coisa do mundo, gente. Não tenho que mais me preocupar com isso, não tenho que gastar dinheiro com absorvente. Eu simplesmente não menstruo mais, não tive nenhum tipo de escape. O medo de engravidar é zero? A Aline perguntou. Vou responder a mesma frase que eu respondi lá no Instagram. Gente, o medo de engravidar nunca é zero. Você pode estar com DIU anticoncepcional de pílula, camisinha, sei lá o que. Gente, transou, já tem um certo medo de engravidar, entendeu? Tem tanta história que a gente escuta, né, da pessoa que, nossa, tava com camisinha e tava com sei lá o que, sei lá das quantas, engravidou. Então o medo de engravidar nunca vai ser zero, de verdade. A não ser que você realmente tenha uma impossibilidade de engravidar, não, nunca vai ser zero, mas eu me sinto muito mais segura, até porque eu tava tomando anticoncepcional tudo errado, como eu falei pra vocês, né, a pílula. Então não, o medo de engravidar não é zero, mas, né, é isso. Fico bem mais segura. A Duda, linda, maravilhosa, sempre interage comigo no Instagram, perguntou se tem que ficar fazendo exame regularmente pra ver se não saiu do lugar. Então, se você colocou o DIU sem a ecografia junto, né, sem a câmerazinha ali pra ver se tava certinho, porque às vezes tem ginecologista que coloca sem a câmera. Você já tem que ir, acho que no dia seguinte ou no próximo, pra ver se foi colocado certo. Como eu coloquei com a câmera e ele tava bem posicionado no lugar, eu tive que voltar lá só depois de 15 dias pra ver se tava tudo certo. Eu voltei depois de 15 dias, tava chuchu beleza, depois eu voltei depois de 3 meses, e tava bem tranquilo também. E daí agora a minha ginecologista, ela me receitou pra eu fazer mais uma ecografia, pra eu ver se realmente na câmera está tudo certo, né? Porque lá no consultório ela só tipo apalpa ali com a mão, se ela sente o DIU, ela fala, não, beleza, tá no lugar. Mas também é interessante você fazer uma ecografia. E daí, se tivesse tudo certinho agora, depois que passou esses 3, 4 meses, aí eu só preciso voltar a fazer exame depois de 6 meses. E daí, essa consulta vai ficar de 6 em 6 meses, de você fazer ali a ecografia. Então, precisa fazer esse exame regular, mas não é tão regular assim, né? Se tiver tudo certinho nesse primeiro trimestre, depois a cada 6 meses, a cada 1 ano, daí vai de acordo com a sua ginecologista, né? Eu acho que com esse vídeo vocês já conseguiram perceber mais ou menos as vantagens e as desvantagens, mas eu vou pontuar assim pra vocês também, né? De desvantagens, eu acredito que sejam sim os efeitos colaterais, que em algumas pessoas pode ser maior, em algumas menor, né, esses efeitos. Pra mim, as espinhas foi uma grande desvantagem, a queda capilar também foi uma grande desvantagem, mas são coisas estéticas, né, é por fora. Claro que acaba mexendo um pouco com a sua autoestima, mas tem solução, né? Um shampoo anti-queda, um secadorzinho de espinha anti-acne e tal. Então tem uma solução, você pode procurar ali um dermatologista e é isso. Agora, em relação às vantagens, eu vejo inúmeras. Tanto que sempre que eu vou na minha ginecologista, ela pergunta qual que é a sua nota de satisfação com o DIU de 0 a 10, né? Quando eu tô com um pouquinho mais de espinha, meu cabelo tá caindo um pouco mais, eu falo, 7, 8, pra não dar um 10, né? Mas o DIU tem inúmeras vantagens, né? Pra mim, a maior delas é não ter que se preocupar, tipo, at all, assim, simplesmente tá ali e eu tô protegida, né, contra a gravidez. Então, pra mim, isso é uma vantagem sem tamanho, porque eu não tava tendo mais disciplina de tomar a pílula. Outra vantagem também
é a questão hormonal, que você acaba recebendo muito menos, né, do que outros métodos anticoncepcionais, ainda mais se você optar pelo DIU de cobre, que não tem hormônio nenhum. Então, seu corpo tá mais livre, né, dessas amarras dos hormônios ali, sempre te levando a água, a ficar mais estressada, ou realmente só mexendo ali com o teu organismo. Então, pra mim, isso também é uma vantagem muito boa. Outra vantagem que eu vejo do DIU é em relação ao custo, né? Tipo, você paga ali uma vez, né? No meu caso, eu paguei só R$230, que foi o preço da sala. E depois você só vai pagar depois de 5 anos pra colocar o DIU de volta, né? Porque ele tem um prazo de validade. Ou nunca mais, se você não quiser mais colocar, né? O DIU de cobre, ele tem validade de 10 anos. E o DIU de Mirena de 5, pelo que eu sei, né? Então, cara, eu não vou ter gasto nenhum, né, mais com pílulas anticoncepcionais e nem com absorvente, porque eu não menstruo mais. Então é uma economia que você vai fazer também, que eu acho muito importante, né, você não precisar ficar se preocupando com isso, tipo, fazer os exames ali regularmente e tal, pra mim é o de menos. Só de não ter que gastar nada, não ter que ficar todo dia ali com o alarme bitolada, me lembrando que eu tenho que fazer alguma coisa, pra mim já é muito tranquilo. Então, o DIU, no meu caso, teve bem mais prós do que contras, bem mais vantagens do que desvantagens. E eu quis contar essa experiência que eu tô tendo pra vocês. Se vocês quiserem, depois que eu fizer 1 ano com o DIU, tipo, em janeiro do ano que vem, eu posso vir voltar a contar pra vocês as minhas experiências, né? Se eu tive mais efeitos colaterais, menos, qual tá sendo a minha percepção. Mas até agora, com 4 meses, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que de alguma forma eu tenha conseguido responder as dúvidas de vocês. Se a sua dúvida não foi respondida, pode deixar aqui nos comentários, pode me mandar lá no direct que eu vou responder você, tenha toda certeza do mundo, eu adoro ajudar vocês, tá? E se você teve alguma experiência diferente da minha também, compartilha aqui nos comentários para outras pessoas verem e saberem qual foi a sua experiência com o DIU. E sempre que você tiver dúvidas sobre o DIU, volta aqui nesse vídeo, compartilha com suas amigas que estão em dúvida de colocar ou não, manda pra todo mundo, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho de notificação e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Espero muito que vocês tenham gostado e espero muito encontrar vocês aqui no próximo vídeo. Tchau!